praticamente todos os interesses do nosso setor. Então temos o tenente do Corpo de Bombeiros, temos o integrador e temos o CREA aqui também. Eu quero começar, de fato, já para fazer a minha primeira pergunta e estimular o debate. Eu vejo que a principal dificuldade do nosso setor hoje está realmente em conseguir fazer um filtro de bons profissionais. A maior parte dos problemas ela vem por uma falha de execução e pouca dela por parte de fato de equipamento de fato. A gente sabe que o CREA ele tem um excelente e um importante papel, porque para a conexão de qualquer gerador fotovoltaico eu tenho RT de projeto e execução. Assim como agora a gente tem um novo filtro extremamente importante vindo aí com o aval do Corpo de Bombeiros Militar. Fato é, o quão efetivo vai ser essa fiscalização? Uma coisa é existir uma necessidade, outra é de fato ela ser cobrada. Então eu queria ouvir, tanto do Corpo de Bombeiros quanto do CREA, o porquê que infelizmente, aí eu vou pegar mais no pé do CREA aqui, a gente ainda vê a RT sendo vendida no Mercado Livre. Como que está a ótica do CREA nessa fiscalização efetiva para que de fato a gente consiga fazer um filtro de mercado? Não adianta existir um instrumento e não existir a fiscalização. Acho que esse é um dos pontos que mais dói hoje, sendo engenheiro eletricista, a gente entrar no Mercado Livre e ver algo nesse sentido, assim como agora na necessidade do Corpo de Bombeiros colocando algumas exigências de responsáveis técnicos. Como que isso vai ser fiscalizado de fato? Né? Eu acredito que o integrador é o maior interessado em ter essa fiscalização acontecendo de forma séria e efetiva, porque a gente passa a ter uma concorrência leal. Hoje a gente tem no campo uma concorrência desleal, né? Bons profissionais concorrendo com pessoas com outros interesses, talvez só de fazer uma venda, e que conseguem burlar o sistema. Então o fato é, como que realmente, qual que é a visão de cada uma das instituições e como está sendo o preparativo para que esse sistema não seja burlado? Porque hoje, infelizmente, a gente vê isso acontecendo em todos os estados, não estou especificando aqui no DF, mas em todos os estados. Eu queria realmente entender a ótica da corporação, da instituição, e como que os bons profissionais também podem contribuir para essa fiscalização, para que isso corra sempre da melhor forma possível, porque só para finalizar, acredito que é só dando a mão com os bons profissionais que a gente realmente vai conseguir fazer um filtro. Senão, se cada um puxar para um lado, vai ser cada vez mais difícil, o nosso mercado talvez não dure muito tempo. Então vamos começar aqui com o meu grande amigo. Vamos lá, já joguei essa bomba aqui. Qual que é o posicionamento do CREA, qual que é a visão e como que a gente consegue realmente tornar essa fiscalização efetiva? Vai no meu aqui. Bom, Isaac, ótima colocação, ponderação, questionamento. Né? Primeiramente, aqui eu acho que a gente tem uma conexão muito forte, né, com o Batalhão de Corpo de Bombeiros. Tem aqui a presença do integrador, a Smart, pessoa aqui do nosso amigo Matheus, né, que muito bem vem conduzindo os projetos aqui no Distrito Federal. Falar sobre fiscalização envolve também o conceito da conscientização do próprio consumidor final. Perfeito. Eu acho que isso aí já é uma premissa básica, né? O papel do Conselho, enquanto Conselho, regulado pela Lei 5.194/66, né, que é o arcabouço, a espinha dorsal da atuação das categorias das engenharias envolvidas, não só na energia solar, é ela que define o direcionamento da regulamentação, da fiscalização como um todo, né? Existem outras normas, outras resoluções do CONFEA que apoia a atuação da fiscalização. Mas pontualmente falando sobre essa questão de algumas ilegalidades, vamos chamar assim, que infelizmente acontece no mercado, né? Profissionais que vendem as ARTs para empresas que não estão devidamente. A identificação, de novo, dos profissionais qualificados e das empresas qualificadas com o portfólio, com os acervos, os profissionais que têm as famosas CAT, as certidões de acervo técnicos, tudo isso está na base do Conselho. Então, consumidores que estão desejosos de ter uma usina solar fotovoltaica segura, com qualidade, confiável, faça a validação
não apenas contrate o profissional e a empresa, faça a validação da empresa e do profissional. O conselho tem condições de apoiar, de dar essa orientação. Agora, a questão da fiscalização do ponto de vista da irregularidade técnica, lamentavelmente, é bom que se diga, e você sabe disso, Isaac, o Conselho, o CONFEA, não tem esse poder ainda de entrar no mérito da qualidade do projeto. Isso está sendo discutido em âmbito de governo, que é a própria revisão da 5.194/66, há um projeto de lei, a 1024, no Congresso Nacional. Dia 6 de junho estaremos, inclusive, com a base parlamentar mista das engenharias, com o CONFEA e vários CREAs, vários deputados discutindo a revisão da 5.194. Eu, particularmente, falando já sobre a questão da atuação no mercado, em particular, o Matheus sabe disso, há que se rever, inclusive, e os conselhos e o CONFEA, regulamente, inclusive, a análise técnica daquele empreendimento. E autuem na fiscalização. Porque hoje, o senhor sabe disso, infelizmente a gente não tem ainda essa autorização do ponto de vista regulamentar. Então, devolvendo aí, o Matheus quer falar um pouquinho também, Matheus? Isso é interessante, porque os órgãos, as entidades de aprovação de projetos, elas vão para o outro lado, no sentido de botar mais responsabilidade para o profissional e menos para ele. Vou dar um exemplo. Aqui na energia, os projetos de microgeração, né, abaixo de 75 kW de imersão, eles têm uma aprovação automática. Você não precisa fazer projeto, você só preenche os formulários, né? Então a ideia é tirar uma carga, né, de trabalho, carga intelectual da concessionária. A mesma coisa vem acontecendo na Central de Aprovação de Projetos de Empreendimento aqui em Brasília, que vai responsabilizando mais o projetista e menos o técnico que está do outro lado, porque fala, cara, você sabe fazer o seu trabalho, você tem que ser responsabilizado, eu vou olhar só aqui o básico, né? Então, assim, o programinha da Neoenergia deve olhar só umas contas ali para ver se não tem nada absurdo, né? Então, só para complementar que vai ficando cada vez mais difícil, então, de avaliar projeto é impossível, né? Então, volta essa pergunta, como é que a gente vai fazer o filtro, né? Que eu também concordo que a norma dos bombeiros, ela vai dar uma filtrada em relação ao equipamento, porque a gente tem que ter uma segurança para as pessoas, para as propriedades, mas principalmente para as pessoas, mas se for uma instalação de boa qualidade, não precisaria de tanto esmero no filtro desses equipamentos, né? Então, eu devolvo de novo, como é que a gente vai fazer para filtrar, né? Porque a Bessolar lançou uma certificação, mas se ela é só uma certificação, assim, o cliente final que tem que ter essa conscientização, né? Opa, esse cara aqui é certificado, esse aqui não é. Mas imagino que seja difícil para eles, né? Muita empresa no mercado. Eu imagino que o CREA vai ter que ser cada vez mais atuante nisso, disponibilizar meios realmente para que a gente consiga fazer o filtro desses bons profissionais. Não é fácil, a gente sabe disso, nos colocando na posição de distribuição de energia, você bem citou a Neoenergia, eu vejo que na ótica da distribuição, ela está mais preocupada em não ser afetada em sua rede, que na teoria é realmente o que ela precisa se preocupar. Agora, quanto um bom projeto e performance, cabe ao engenheiro eletricista, por exemplo, que se responsabilizou por aquele projeto de execução, que entregue algo de fato que condiza, né, com aquela realidade do que foi prometido. O problema é, hoje nós sabemos que em campo existem muitas ARTs de execução, ou seja, o engenheiro sendo responsável por uma execução de um local que minimamente ele visitou. Então a gente tem engenheiros de diversos outros estados que nem sequer sabem onde de fato aquele projeto está sendo instalado e as condições daquela instalação, mas hoje ele é responsável. E a luta é realmente como criar esses filtros para ter instalações mais seguras, mas vou passar para o tenente agora também para ouvir o posicionamento da corporação e como que a gente consegue subir essa régua aí. Primeiramente dizer, em
relação ao CREA, a gente sabe do excelente trabalho, né, que o CREA tem, a constância, né, de intensificar tudo isso. E os nossos profissionais, né, aqueles profissionais que realmente, né, pensam nisso, levam a sério, são credenciados, eles já, na verdade, do meu ponto de vista, já fazem esse trabalho. Né, então, eles estão alertando os demais. Eu achei interessante o senhor falar aí, né, das empresas de distribuição, mas realmente, às vezes eles colocam uma carga, né, em que, para conseguir, né, o processo todo, gerir lá, funcionar, às vezes é muito burocrático, muito difícil, né, para a empresa, ou seja, o projetista, e fazer quase que com um vínculo separado, não é isso? Então eles criam toda a normativa, criam como, né, reconhecido pela ANEEL, mas tem que ter um facilitador. Eu acho que esse facilitador, vocês tocaram no ponto-chave, que somos nós mesmo, né? Todos nós agindo, né, em conjunto. E do Corpo de Bombeiros, eu trago uma informação de que as nossas fiscalizações, né, aprovação de projetos e tudo mais, né, sistemas de segurança contra incêndio, vem melhorado constantemente. Né? O nosso comando geral se preocupa muito com isso. Então, hoje o departamento de DSEG, ele tem essa preocupação relevante de tratar não só o grupo de profissionais fiscalizadores, né, mas de levar para a comunidade, mostrar isso para os outros órgãos. Né? Então, eu como especialista lá da diretoria de investigação, eu percebo bastante, dentro de uma estatística nossa, da nossa retroalimentação, que as instalações elétricas, elas têm sim, elas têm um efeito forte na sociedade, né, em relação aos incêndios. Por exemplo, os equipamentos, nós temos a BIM. Os equipamentos, hoje, infelizmente, né, não é de controle do CREA, nem do nosso Corpo de Bombeiros, mas muitos, eles não têm uma fiscalização como deveria. Isso é uma impressão que eu tenho. Uhum. E está lá, estão instalando, né? E pode haver algum selo, a que ponto esse selo, essa condição. Seria interessante, o Inmetro está aqui, mas é sempre importante, né, falar sobre isso. Mas, enfim, aí a gente percebe, quando chega para a gente, né, já é um péssimo resultado. Então, isso é fruto de sistemas que estão colapsando. Antes das FVs, a gente tem vários sistemas. Então, as instalações prediais chegavam constantemente. A nossa carga de trabalho é constante. Né? Então, isso prova que precisamos organizar e mexer. Nos outros países, eles eram mais a sério, vamos dizer assim, eles têm mais controle sobre a situação. Né? A gente não está tendo muito. E eu vejo como da área de análise, né, pesquisas também, né, num cunho técnico-científico, a gente percebe que todo mundo está pensando, evoluindo. A gente está vendo aí, nós estamos falando de FV e os VS. Os VS estão muito complicados. A corporação está se preparando e não para. Né? Então, é isso. Eu vejo que tem que ter esse comportamento, né? E os próprios profissionais, que são aqueles profissionais mesmo que demandam, né, que ditam a organização, né, de tudo, eles já estão à frente. Eu acredito sim. Precisamos eliminar, né, posso usar a expressão, curiosos. Tá bom? Perfeito. A gente tem duas grandes instituições aqui que realmente são extremamente importantes. Eu fico muito feliz e honrado de poder participar desse painel, porque a gente vê que estão abertos ao diálogo. Na minha percepção, o jeito brasileiro, ele sempre vai existir. O cara que quer fazer o errado, ele vai arrumar alguma forma de fazer o errado. Mas aquelas pessoas que querem fazer o certo, talvez só não tiveram ainda a oportunidade de participar desse diálogo. Então, de novo, parabenizar o Sebrae por essa abertura, parabenizar o Corpo de Bombeiros, todos os integradores estão aqui, e o CREA, para que a gente torne isso cada vez mais frequente. Eu acredito que a única forma, de fato, da gente conseguir mudar isso num curto espaço de tempo é a conscientização. Muito bem trouxe nosso colega Sakata. E cada uma das pontas assumir essa responsabilidade de conscientizar aquele que está ao seu alcance.
sendo o CREA conscientizando os engenheiros que estão vendendo as suas RTs, assumindo uma responsabilidade gigantesca, inclusive jurídica. Corpo de Bombeiros também conscientizando aqueles e os integradores, os consumidores. Agora eu quero entrar numa outra ótica. O tenente trouxe um ponto importante sobre os VS e tem um questionamento muito latente sobre o VE. Eu vou trazer essa polêmica aqui também, que está acontecendo hoje no estado de São Paulo. Eu quero entender se realmente aqui no DF a ótica é a mesma. O Corpo de Bombeiros Militar do estado de São Paulo, ele entende que a recarga de um veículo elétrico num subsolo, por exemplo, de uma edificação, ela não é um ambiente seguro. E talvez recarregar um veículo elétrico num subsolo possa vir a ser proibido pelo Corpo de Bombeiros. Na percepção de profissional do setor, e aí uma opinião pessoal também, tudo na vida pode ser mais seguro. Então, até que ponto realmente vale a pena a gente restringir algo para prevenir um acidente, sendo que, de fato, talvez esse não seja a causa raiz. A causa raiz talvez seja numa execução inadequada, a causa raiz talvez seja num produto inseguro, e não de fato em eu proibir algo em algum lugar, porque eu acredito que aquilo vai ser um grande problema. A verdade é trazendo todo mundo para a discussão e a gente entender como a negligência em cada uma das pontas pode afetar todo mundo que está fazendo um bom trabalho. Então, assim, subir a régua, por exemplo, ou limitar o local de instalação de um sistema fotovoltaico, porque a gente tem visto um índice de incêndios aumentando. Mas esse índice aumentou por quê? Provavelmente por uma instalação inadequada, né? Talvez por um produto que não foi devidamente ensaiado ou não seguiu os caminhos legais. Vou trazer aqui de fato para vocês que na parte de fabricação também existe aquele que quer dar o jeitinho brasileiro. Assim como tem integrador que quer burlar, tem o distribuidor e também tem o fabricante. Por isso que o diálogo vai fazer com que cada um consiga aprender a questionar e a gente eliminar essas pessoas ruins, né, do setor. Mas entender de fato como que está, aí mudando talvez até um pouquinho de assunto, mas eu creio que seja relevante para todos aqui, como que está essa ótica, essa discussão dentro aqui do Estado? Então, Thiago, né? Isaac. É importante, né, a gente aproveitar esse momento. O que eu posso dizer, eu já vi a formação de um grupo de estudos, né, a gente tem oficiais lá que estão em contato, por exemplo, eles tiveram recentemente acesso a alguns veículos lá do Senai. Alguém aqui do Senai? O Instituto está ali, né? E eles tiveram uma parceria recente, né? Então, começando pela parte preventiva, né, que seria como fazer, né, a prevenção desses veículos, como um veículo colapsado, como é que o bombeiro tem que agir, como é que ele vai entrar na estação. E a gente está olhando, fazendo um mapeamento geral mundial, né, e que existem várias técnicas que estão sendo já desenvolvidas para isso. E não foge a regra, o Corpo de Bombeiros de Brasília é uma preocupação constante. Eu não sei de São Paulo, né, porque são dois corpos de bombeiros, né, regidos aqui pelo Distrito Federal. Então a gente tem feito esse trabalho, grupos de estudo, pensando em desenvolver, juntamente com o nosso corpo técnico-científico, né, os engenheiros, enfim, preparados que estão lá, para a gente ver qual a melhor equação nesse sentido. Concordo que você restringir em determinado momento, né, com um risco de haver um sinistro, não seria o melhor caminho. Mas talvez seria o primeiro. Poderia acontecer outros, né, outros caminhos. Se pensar no lado preventivo, se houve alguma evidência que houve um incêndio relacionado com isso, é interessante criar uma discussão, pensar nisso mais seriamente. Enfim, veículos elétricos, né? Então eu acho que são muitos acidentes que tem, principalmente, né, lá fora. Aqui já teve? Sim, já alguns casos. Poucos, né, eu não tenho estatística, mas já tiveram. Mas assim, nada muito grave, né? Mas esse o desafio. Nosso desafio é como é que a gente vai chegar? Como é que um veículo normal, né, de combustão, né, a gasolina, existe já muitas técnicas estudadas agora, e o VE, que são as baterias de lítio
e é muito complicado. Então, o que eu posso dizer é que a corporação está intensificando proporcionalmente e a gente está percebendo, né, a chegada desses veículos, esses postos de carga que existem em alguns shoppings, né? Agora, enquanto a fiscalização lá da nossa diretoria, o DSEG ainda não foi o momento de criar vamos dizer assim, normas para isso, mas eu acredito que já está em andamento, tá bom? Então, a preocupação é muito relevante. Perfeito, já te passo a palavra. A gente fica feliz em fazer essa discussão e ter essa oportunidade, porque realmente a gente vê o quanto a negligência de alguns profissionais e a falta de fiscalização pode realmente tornar um cenário bloqueado para todo mundo, né? Então, se a gente tem problemas, qual a causa raiz, né? Então, limitar um espaço de instalação será, né, que realmente é a única solução segura? Ou, de fato, se a gente intensificar em ter uma exigência maior em cima do profissional, em cima dos produtos, eu também não teria uma instalação tão segura quanto, né? Então, muito legal passar Os dois Matheus. produtos, vamos dizer assim, eles têm também, na sua raiz, acredito que tem os problemas linkados. A gente tem uma norma de instalações prediais, instalações elétricas, que exige lá manutenções preventivas a cada X, sei lá, mês, cada um ano, não sei. E acaba que, assim, tanto o carregador de carro elétrico quanto o sistema fotovoltaico são sistemas muito intensivos em relação à rede elétrica, né? Então, assim, toda a norma elétrica 5410 foi feita considerando cargas, você liga ali pelo chuveiro, liga 5 minutos, aí você tem um monte de chuveiro e aí tem um revezamento deles. E não, o sistema fotovoltaico, cara, é o dia inteiro, tem a curva ali, a curva de Gauss ali, mas você tem o dia inteiro no talo, a gente ainda bota um pouco mais de placa para ele ficar mais tempo cheio, né? Rendendo mais para o cliente. E o carregador também, você tem um negócio ali, no mínimo 7 kW, direto ali por 6 horas, né? Aí todo mundo chega junto no prédio, liga todo mundo junto. Né? Então, um aspecto é isso, a qualidade da instalação elétrica dos prédios, que não é vista mesmo. Se ele consegue, o cara chega para instalar um carregador de carro elétrico, se ele consegue botar um disjuntor ali, puxar ali, para ele, se couber, beleza. Se não couber, ele corta a tampa ainda do quadro, bota do lado ali. Então, isso eu acho que talvez intensificar, né, lá na raiz, lá atrás, para você instalar um sistema fotovoltaico, instalar um carregador, tem que fazer contratar uma empresa certificada em revisão elétrica. Sei lá, talvez fosse uma ação que fosse diminuir bastante, não fosse, né, tão cara. Esse é um ponto. E acho que os integradores aí podem compartilhar também, mas o mercado de instalação de carregador de veículo elétrico, assim, é uma coisa que tem uma barreira de entrada muito menor do que o sistema fotovoltaico. Ou seja, o curioso, né? É curioso, a expressão menos pejorativa, né? Mas assim, eles têm mais acesso. Você não tem como uma empresa séria, cheia de estrutura, ganhar uma concorrência de instalação de veículo de carregador, né? Então, realmente vai ser, nesse quesito, tem a possibilidade de gerar mais problemas, né? Perfeito, um ponto bem importante citado, 5410 está em revisão. O perfil de consumo do Brasil mudou completamente, a pandemia acelerou essa mudança de perfil de consumo. Realmente, quando a gente olha 20 anos atrás, o perfil de carga e simultaneidade era muito diferente. Hoje a gente tem realmente um sistema fotovoltaico que a gente explora a conexão ao máximo, né? Então eu consegui conexão, por exemplo, de uma usina de 1 mega. Eu quero trabalhar o maior período de tempo possível nesse 1 mega. E realmente a gente olha uma norma, né, que talvez, se a gente olhar no bit da coisa, nos dias de hoje já não atende, justamente por isso que a 5410 está em revisão. Bem importante. O segundo ponto citado é a barreira de entrada. E aí, de novo, eu acredito que cada um de nós temos que fazer o trabalho de conscientizar a ponta. É a única forma, né, o tomador de decisão, entender que o barato vai sair muito caro, né, e o muito caro realmente colocando ali a família dele até em risco. E aí agora passar aqui para vocês fazerem perguntas, se vocês... eu só queria fazer uma puxada. Fica à vontade. Isaac, ainda em complemento a essa pauta,
a esse assunto, né, da eletromobilidade, eu acho que você foi muito feliz em puxar isso, né? A gente até tínhamos conversado com o Coronel Glauber, né, no encontro com a Milena lá no SEBRAE, né, que entrou para a reserva. A gente vem debatendo isso com o Corpo de Bombeiros, enquanto o CREA também, porque isso tem muita conexão, né, com a temática, né, das energias renováveis, da solar fotovoltaica, porque é uma energia, talvez, a mais garantidora dessa frota de mobilidade elétrica que está vindo aí, né? Inclusive, o nosso CREA Brasília inaugurou uma usina solar fotovoltaica recentemente e vai ter 2 pontos de carga de carro elétrico, tá? 2 pontos de carga. Assim, eu acho que você foi feliz também na puxada desse estudo do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. A gente tem acompanhado essa discussão. Não é simplesmente barrar, é estudar de forma adequada e segura. Vamos falar de condomínios. Aqui em Brasília, talvez a grande maioria dos presentes aqui vive em condomínio. Quantas reuniões a gente participa com síndicos e a insegurança do administrador dos prédios com relação to be or not to be, né? Ter ou não ter. Nós tivemos um encontro com as coordenações nacionais de todos os CREAs da Câmara de Elétrica semana passada em Brasília e essa foi uma das pautas. Ou seja, é preciso estudos rigorosos. Não é simplesmente proibir, mas a fazer, como o Matheus colocou, com profissionais, com empresas efetivamente habilitadas para definir o regramento, colocar pontos de cargas em garagens de condomínio. Então, assim, pegando o gancho do Corpo de Bombeiros, é preciso estabelecer uma norma rigorosa de como isso tem que ser feito, quais são os profissionais gabaritados. Nós passamos a semana passada 3 dias em debate no nosso CREA com Leonardo Seregatti, que é o engenheiro de produção da BYD Nacional. Ele está levando esse debate e esses esclarecimentos em todos os estados e municípios. Leonardo Seregatti, cara profissional, entendido no assunto, não é querendo defender BYD não, tá, gente? Pelo contrário, mas ser claro, os regramentos e dos manuais de segurança que tem que ser feito. Porque realmente o Corpo de Bombeiros, eu sei que está fazendo estudo, ensaios, inclusive, com relação a incêndios de carros elétricos, estudos bem acurados, porque, gente, isso é uma onda irreversível. É uma onda irreversível. Nós, daqui a 5, 10 anos, estaremos nessa onda. Eu pretendo estar o mais rápido possível, né? Se o bolso permitir, mas a queda de preço é assim, né? É impressionante. Então, assim, isso vai se proliferar, gente. Então, os órgãos, nós, enquanto CREA, o Corpo de Bombeiros, os integradores, a sociedade, precisa estar consciente disso. Dos regramentos, das normas de segurança. Tem as barreiras protetivas que tem que ser colocado em condomínios de garagem para poder, nos condomínios, porque eu falei dos condomínios novos, porque os condomínios novos já estão vindo com os quadros, com as perspectivas de carga já preparadas. Mas os condomínios anteriores, que é risco de você, morador do prédio. Então, assim, os síndicos estão, meio perdidos. Então, assim, é preciso ter profissionais. Aliás, é uma oportunidade de mercado, inclusive, tá? Para vocês integradores, para vocês profissionais. É uma oportunidade de mercado, estudar, qualificar, para ter os projetos seguros no mercado. E nós estamos muito atentos a isso, viu? Com relação a isso. E entender que os órgãos são nossos parceiros. Eu costumo dizer que quanto mais difícil, melhor. Porque se a gente continuar com essa barreira de entrada extremamente baixa, como bem citado aqui, das estações de recarga, fica muito difícil realmente da gente conseguir competir fazendo um trabalho adequado. O bom custa mais caro, né? Então é importante, importantíssimo isso. Eu vou abrir para perguntas aqui, que senão só a gente fala, né? Bom, aqui tem uma pergunta. Com relação à fiscalização, é realmente um grande desafio. É super necessário, né, que existe, para dar segurança para todos, mas, ao mesmo tempo, se você não tiver profissionais no Corpo de Bombeiros, no CREA, onde mais for para fazer a fiscalização, também pode travar o setor. Como é que vocês estão vendo isso? Excelente pergunta. É importante desde que funcione e tenha o diálogo, né? Então, quem vai primeiro aqui com essa bomba aqui? Posso fazer essa ponderação da colega aqui. Voltando lá, né? Primeiro é preciso uma regulamentação um pouco mais rigorosa com relação ao poder da fiscalização.
Esse é o primeiro ponto, né? Que isso está sendo revisto, na 5.194, que é de 66, quiçá a gente consiga, inclusive, incorporar fiscais na estrutura de conselhos, isso é um debate nacional, que tenha mais habilidade, mais capacitação para fazer a própria fiscalização. Porque isso é um ponto, inclusive, que está sendo debatido. Porque hoje, inclusive, nós não temos, por regulação, a autorização de terceirizar profissionais do conselho para fazer fiscalização. Não sei se a senhora sabe disso. A regulação da lei não permite. Então tem uma série de coisas. E braços, né? E braços capazes de fazer isso, do ponto de vista. Porque quando se fala em fiscalização, né, há uma limitação em todos os setores, né? Quando se fala em fiscalizar. Porque é uma questão estrutural, de falta de estrutura mesmo, de pessoas especialistas para fazer uma boa fiscalização. Estão tentando fazer o possível? Estão tentando fazer o possível dentro de uma regulação. A senhora tem razão, é preciso ampliar isso, amplificar essa questão da fiscalização, né? Para dar segurança ao consumidor, à sociedade. Concordo, 100%. A gente entende, uma norma existe, ela tem que ser cumprida e fiscalizada, né? Então, essa preocupação em conjunto, né, dos órgãos, o tempo todo ficam fazendo modificações da norma, gerindo uma nova norma, e os fiscalizadores, eles têm que estar no começo do processo até o fim. Não adianta nada você ter uma norma e a norma ela é aplicada, mas não é fiscalizada. Então, isso, realmente, isso tem razão, isso deixa a desejar. Então, na corporação, os profissionais que trabalham com a fiscalização, o número de profissionais vem crescendo. Como ele falou, a gente faz o que consegue fazer, né? Então, isso é de extrema importância, porque a gente está falando do resultado, né? A gente quer um melhor resultado. O resultado, no âmbito geral, né? Desde dos produtos que são instalados, a forma de instalação, mas tudo tem que ter fiscalização. E não é só na aplicação de construções, né? Também, como eu citei um ponto, que eu diretamente estou ligado com isso, o que tem chegado no Brasil de produtos, né, que não são certificados. É uma pena a Inmetro não estar aqui hoje, mas é uma pergunta. Né? Então, e tudo isso tem que ter fiscalização. Né? Mas, com certeza, os órgãos competentes estão, sim, constantemente trabalhando com isso. Perfeito. E é importante a gente ter prazos definidos, claros e sendo de fato cumpridos, né? Então, gente, a gente vai ter que finalizar esse evento. Eu sei que são muitas discussões, muitas perguntas, porém, a conversa vai continuar lá fora, tomando um chopinho, um happy hour, escutando uma música. Faço questão que vocês fiquem aqui. Né? Quero agradecer a empresa Cotidiano por